Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Hoy, jueves Hoje, quinta-feira, 15 de septiembre 15 de de este año setembro deste 2022. ano 2022, saludo al misionero uma Miguel saudação Bermúdez Marín y a para o todos los missionário ministros Miguel Bermúdez Marim, todos os los ministros e hermanos todos os irmãos que están reunidos que y estão han estado reunidos durante e todos estiveram estos días reunidos durante todos estes en los dias diferentes nos países diferentes países e en el também día de hoy no dia de hoje, que se encuentran que se encontram reunidos nos diferentes países, que son que varios são lugares. vários lugares. Assim que A todos les saludo desde acá, saúdo desde aqui da Grande Carpa Catedral, desejando as maiores e ricas bênçãos que Deus tem para cada um de nós neste tempo final, o qual, em breve, Ele vai realizar no meio da Igreja do Senhor, no meio do nosso tempo, o maior que geração alguma tenha recebido, o qual é essa ressurreição e essa transformação que tanto falaram os diferentes profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e desejaram estar presentes e viver no tempo que cada um de nós, Deus nos permitiu viver, e alguns deles olharam desde longe, viram essas promessas desde longe, e outros estiveram num ponto de que, se esticassem a mão, alcançariam, como foi o reverendo William Branham, que ele dizia que essa terceira etapa disse que, quase me estendo, posso alcançar. E até os da brecha, entre a sétima era e a era da pedra angular, e até os do nosso tempo, até alguns não conseguiram chegar até o lugar onde Deus cumpriria essas promessas, o qual ocorrerá na etapa final dessas três etapas tão importantes, onde elas foram mostradas ao reverendo William Branham e se cumpriram nele a primeira e segunda etapa, e a terceira etapa já seria a parte culminante, onde Deus vai morar em toda a sua plenitude no meio da igreja. Ou seja, que este é um tempo onde, além de ocorrer a ressurreição e a transformação, é um tempo onde Deus estará estabelecendo o reino do Messias e estará ocorrendo essa mudança de reino, do reino dos gentios ao reino do Messias, ao reino desse trono de Davi, o qual estará estabelecido ali em Jerusalém, em Israel. Ou seja, que viver neste tempo nos torna seres bem-aventurados, pessoas que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, para que, estando vivas nestes corpos mortais, nestes corpos temporários, estejamos olhando e vendo todas essas promessas se tornando uma realidade. Somos o povo mais que bem-aventurado. O poder ver e reconhecer a era e dispensação que Deus nos colocou, reconhecer o mensageiro que Deus enviou no nosso meio, trazendo essa mensagem que nos chamou e nos juntou, e conhecê-lo pelo seu nome, a esse poderoso profeta de Deus, William Soto Santiago, o qual ele enviou com essa poderosa mensagem de era de pedra angular, que nos chamou e nos juntou e nos colocou na era eterna, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Ou seja, que estando já colocados em nossa era, a era vigente, aí estaríamos vendo a glória de Deus manifestada no meio do povo de Deus e, consequentemente, no meio da raça humana. Ou seja, que essa terceira etapa, que cobriria todos os grupos, essa terceira etapa, a qual Deus mostrou ao reverendo William Branham nessas 5 manifestações do poder de Deus, na parte onde Deus mostrou ali o que seria esse poder de Deus no meio da igreja. Aqui
tem uma mensagem que ele fala dessas 5 e as enumera. E vamos ler um momentinho aqui, porque a cada um de nós nos corresponde conhecer, entender e crer tudo o que Deus estaria cumprindo em nosso tempo. Não é assunto de dizer eu recebo a mensagem e já com isso me basta. É preciso receber o mensageiro, receber a mensagem e também estar conscientes de que há uns requisitos para os quais Deus nos exige para chegar a essa adoção. Para um filho de Deus ser adotado, tem que ser provado. Ou seja, que não basta receber a mensagem, mas que também há uma série de requisitos os quais Deus os exige. E esses requisitos, cada um de nós, escolhidos de Deus, estamos realizando e Deus está nos ajudando neste tempo para que tenhamos nosso corpo como templo espiritual pronto para receber desse poder divino e ser parte desse cumprimento da terceira etapa em toda a sua plenitude. E digo parte porque chegará um momento em que os filhos de Deus, por meio da orientação divina, a qual Deus estará nos guiando neste tempo, já adotados, teremos uma parte muito importante antes de ir daqui deste planeta Terra, que será uns 30 ou 40 dias, onde Deus encherá uns quantos vasos e estremecerá este mundo como nunca jamais o fez. Ou seja, que nós somos parte dessa terceira etapa. Mas para chegar a ser parte dessa terceira etapa, Deus requer que cada filho de Deus esteja preparado, esteja pronto para nos colocar nas mãos de Deus e Deus nos usar da maneira que Ele já tem predestinada desde antes da fundação do mundo, e assim chegar a essa estatura de um varão perfeito, para que depois, em seguida, Deus esteja em toda a sua plenitude no meio da igreja e vejamos os mortos crentes em Cristo e a cada um de nós ao vê-los sermos transformados. Ou seja, que é uma etapa tão e tão gloriosa, a qual Deus nos permitiu ter, que devemos ter nossos olhos espirituais bem abertos para que não nos passe despercebida a maneira tão simples que Deus está cumprindo. Na mensagem Trabalhar Enquanto o Dia Dura, pregado em 29 de julho de 2011 em Cali, Colômbia, diz um pequeno extrato desta mensagem. Diz, e na visão da carpa é onde se chegará a ressurreição, é onde se chegará a restauração total, corrijo, a restauração total, onde vai se repetir tudo do tempo dos apóstolos. E lemos faz pouco tempo que seriam dias apostólicos, tempos apostólicos. E também fala de um lugar que também já mencionamos, onde nos dias sob carpa seriam dias apostólicos, e coloca a carpa tempos apostólicos, algo assim. Lemos faz pouco tempo. Continua dizendo, e nos deu uma amostra, Deus, por meio do reverendo William Branham, quando nos disse, vi a mão poderosa de Deus manifestada 5 vezes. No livro de citações, no parágrafo 1264, nos diz, da página 141, diz, cura divina é um menor no Evangelho, e ele escreve dom, ou seja, é um dom menor no Evangelho, e você nunca pode tornar de uma coisa menor algo maior. Ou seja, recordem que quando ele fala aí de algo maior, que cura divina é a palavra sendo revelada. Isso é o maior milagre que Deus deu ao povo.
Qualquer pessoa sabe disso, mas é isca que se usa para fazer que as pessoas creiam no sobrenatural, presença de Deus. O sobrenatural está presente e então, por isso, através disso, se eles podem reconhecer sua presença, então são curados. Vem por fé, crendo. E ele escreve em cima, a cura divina é igual uma isca. E ele faz um desenho da estrela de Davi. Mas neste tempo, reconhecemos que Deus, em sua presença no meio da igreja, está nos dando isso que é maior do que o que vem mais adiante, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham, onde pessoas entravam nesse quartinho de madeira e saíam com membros que faziam falta, um braço, uma perna, ou pessoas com deficiência e saíam curadas. Isso já é algo visível, mas nos correspondeu o tempo mais glorioso onde a palavra, o verbo, estaria se encarnando em cada um de nós. Deus nos abrindo as Escrituras, nos abrindo por meio da palavra, a revelação divina para obter essa fé de rapto, essa fé de translação. E essa é a parte mais importante para um escolhido de Deus. Não chegar a essa etapa de milagres físicos, mesmo que podem ocorrer milagres físicos antes. Mas o escolhido de Deus estará olhando melhor o milagre espiritual que é o abrir a palavra. Esse ensinamento sob carpa, que é o que Deus estaria trazendo por meio do seu Espírito Santo para obter a fé de translação, a fé de rapto. Continua dizendo, vai escolher 5 ocasiões por orientação de Deus e enumera as 5. Tem uma parte, página, vamos ler na página 23 do livro de citações, parágrafo 185, e ele diz ali, eu creio que o passo seguinte do meu ministério vem agora, que vai estar aqui neste tempo. Como? Está alguém aqui que recorda o princípio do meu ministério? E ele escreve quando eu colocava minhas mãos sobre uma pessoa, se recordam? Bom, se lembram que Deus prometeu ali mesmo que se eu permanecesse sincero, ele escreve 2 do lado, eu saberia os segredos do coração? Quantos sabem que foi dito anteriormente vir a acontecer? Algo mais virá agora. E agora vem em breve. E ele agora vai escreve 3 e continua dizendo, irmão Branham, aqui neste parágrafo, será maior, e creio que será o último. Pode ser que não. Tudo trabalha junto do mesmo modo. E faz um desenho da estrela de Davi. Ou seja, que depois dessa primeira etapa, que era a primeira etapa onde ele poderia conhecer a doença que a pessoa tinha. Depois, a segunda etapa era conhecer os segredos do coração. E depois, a terceira etapa, ele disse que é algo que virá mais adiante. E ele, aqui, nosso irmão Willis está nos dizendo dessas 5 ocasiões onde Deus deu uma amostra por meio do reverendo William Branham, da mão poderosa de Deus, operando nessas 5 ocasiões por orientação, direção de Deus. Continua dizendo. E começa a dizer, quando falou a tempestade, e a tempestade se foi. A tempestade de neve quando falou. Isso é poder sobre a natureza. Esse poder o terão as 2 oliveiras. Ou seja, as 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias, terão eles esse controle sobre a natureza. Página 362 do livro dos selos. Diz,
Página 361 embaixo. Agora notem nisso, quando estes dois profetas estão profetizando, se qualquer homem causar dano, então fogo sai da sua boca, o fogo do Espírito Santo, a palavra de Deus. A palavra é fogo, a palavra é Espírito, a qual procede das suas bocas. Note Moisés. Lá no Egito estavam maltratando os judeus. Faraó não os deixava ir. Então Deus colocou sua palavra na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus, entrando no coração de Moisés. E então ele sai para expressar estes pensamentos, e quando os expressa, se torna a palavra de Deus. Esticou a mão, estirou a mão e disse: hajam moscas, e de repente apareceram moscas. Então, se alguém causar dano, sai fogo das suas bocas e devora seus inimigos. Aí está. Podem falar o que quiser, e assim acontecerá. Amém. Se alguém quiser causar dano, é necessário que seja assim morto. E ele escreve: Elias e Moisés têm a palavra falada. A boca de Deus, a boca de Moisés também escreve. E mais embaixo diz, vamos continuar ali. Sim, irmão, Deus estará em cena então. Eles terão o poder para fechar os céus para que não chova durante o tempo da sua profecia. O ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso porque o fez antes. Amém. Moisés também sabe como fazê-lo porque fez antes. Por isso, estes dois foram reservados para este tempo. Amém. Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas creio que seria melhor deixá-lo para amanhã. Esse outro dia era para pregar o sétimo selo. Aqui está falando no sexto selo. Bem, e terão poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também poder para ferir a terra com quantas pragas, com as pragas quantas vezes quiserem. Vem? Isso é poder sobre a natureza. Que outra coisa fora da palavra pode produzir essas coisas? Eles poderão fazer com que a natureza faça o que eles quiserem. Aqui está. Escreve Apocalipse 11, do 3 ao 15, ou ao 12, escreve aí. É preciso ver bem. Apocalipse 11 do 3 em diante. Eles são os que produzem este sexto selo. O descobrem e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. E em uma ocasião ele me dizia que os ministérios de Moisés e Elias podem abrir quando eles quiserem. Diz, falando dessa escritura, falando dessa página estávamos, e ele me dizia que podem abrir quando eles quiserem, e somente eles estarão fazendo isso quando descobrirem. E isso, já, muito em breve, eles podem abrir, esse ministério poderá abrir este sexto selo, já, com esse poder total que terão sobre a natureza. E vamos continuar aqui. Diz, me entendem? Aí está o selo. Quem o faz? São os dois profetas do outro lado do rapto. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos, converter a lua em sangue ou fazer descer o sol, enfim, qualquer coisa que eles demandarem. Isso vai acontecer. Amém. Terremotos, escreve ali. A lua. Moisés e Elias abrem o sexto selo, a natureza. Tudo isso já lemos. Já está nos estudos também. Aí o tem. Vem como os selos se abrem juntamente com as eras da igreja e como mostra os mártires. E agora vemos os dois profetas parados ali com a palavra de Deus para fazer com a natureza o que quiserem. E até podem sacudir a terra. Mostra exatamente quem fazem isso. São Moisés e Elias. Porque esses são seus ministérios se repetindo. Podem ver? Podem ver o que é o sexto selo? São esses dois profetas. Ele escreve: o sexto selo são dois profetas. Os ministérios de Moisés e Elias se repetindo.
E isso é o que devem reconhecer os escolhidos de Deus que estão vivendo neste tempo, têm que reconhecer e têm que ver que Deus está em cena e que em breve esses ministérios estarão operando com todo o poder de Deus, que até a natureza vai obedecer. Ou seja que tudo que seja necessário para que a obra de Deus seja cumprida e tenha a ver com a natureza, até a terra onde vivemos, ou seja, poder sobre este planeta Terra que estamos vivendo, quanto a parte de terremotos e tudo que tiver que a ver com a Terra, mas o das galáxias, porque terá controle sobre o Sol, a Lua, sobre o ar, sobre tudo. Ou seja, que será o poder de Deus em toda a sua plenitude nesses ministérios. Isso é o poder de Deus sobre a natureza, que abrange tudo. Assim ocorreu com Josué. Ele não pediu a Deus, não clamou a Deus, mas disse: Sol, detenha-te. Ou seja, que ele falou a palavra e lhe obedeceu. Esse ministério vai se repetir. Ou seja, que o mesmo que ocorreu lá ocorrerá também neste tempo. E isso é o poder, o controle sobre a natureza. Vamos continuar aqui. Em outro diz, depois temos a outra que foi quando falou a um peixinho que tinha morrido e já tinha meia hora, como meia hora de ter morrido, e estava flutuando na água, tipo da ressurreição dos mortos, que será realizado no último dia. Note que a visão da carpa, onde o irmão Branham ali comenta que diz: vejam como se move a ressurreição. Ou seja, que tudo que essa terceira etapa estará se realizando, estará sendo realizada no meio da igreja, terá a ver com a ressurreição. Terá a ver não somente com a ressurreição dos que partiram em nosso tempo, mas com a ressurreição dos das eras passadas, que estarão sendo ressuscitados em nosso tempo, porque a era vigente não podem ressuscitar no tempo de Lutero, de Wesley ou do reverendo William Branham, mas em nosso tempo, porque é a era onde Deus está operando, atuando em tempo presente. É onde Deus tem os ministérios atuando no meio da sua igreja. Ou seja, que onde Deus estiver presente, é onde Deus estaria cumprindo em cada tempo suas promessas. E como no tempo presente, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pois aí é onde Deus, onde estiver sua presença, onde estiver esses ministérios, aí Deus vai trazer todos os que estão esperando já para regressar neste tempo final na ressurreição. Recordem que para a ressurreição também tem que haver um grupo e tem que haver este grupo já na sexta dimensão. Tem que estar completos. Os que vão ser ressuscitados, os que já Deus, desde antes da fundação do mundo, destinou para esse evento de ressurreição. Nesses dias esteve fazendo aniversário o filho do nosso irmão Branham, Billy Paul. Não recordo se foi 13, creio que foi, de setembro, depois verificam bem, e esteve cumprindo, completando, depois corroboramos, foi 87 anos, e nos recorda a conversa que ele fez como... Creio que foi em 2018, por aí, porque eu recordo que o irmão William escutou. Ele tem uma camisa vermelha que está na internet, onde ele ali falou umas palavras muito bonitas e ele já, ali o irmão William me dizia: olha, Benji, isso já é como que está se despedindo. E me falou ali desse tempo, onde o irmão Branham, numa das ocasiões, que ele foi à sexta dimensão, e ali ele viu a Sharon,
E ela disse: vai onde mamãe está, que ela está te esperando, que eu estou esperando aqui Billy. E ele me disse ali: Billy vai partir. Ou seja, que se Billy vai partir, é outro sinal mais de que ainda não vai ocorrer a ressurreição, porque ainda ele está aqui conosco. E isso não é para entrar, que ele, quando partir, depois vai ocorrer em seguida a ressurreição. Por quê? Aí temos alguém, pelo menos, que conhecemos, que o irmão Branham falou que ali Sharon estava esperando. Depois disso podem haver mais, se faltarem mais ainda, pois ainda faltaria tempo para que esse número se complete. Ou seja, que o sinal de Billy morrer para nós já é outra confirmação mais de outra profecia ou visão que o reverendo William Branham viu confirmada. Ou seja, que ao ver que de um momento a outro, não sabemos se nesse ano, que ele começou a viver, seja o ano em que ele tenha que partir, e se for assim, pois já é um mais que se acrescenta a esse grupo, que tem que ressuscitar. Porque isso vamos ver um pouquinho mais adiante. Esse grupo que resta vivo, fica vivo, tem que ser curado. Tem que Deus mostrar por meio da palavra, e que esse tumor, vamos mais adiante para já tocar neste outro tema. Continua dizendo, nosso irmão William, já vimos da ressurreição do peixinho, representa os que vão ressuscitar. Ou seja, que o tempo dessa terceira etapa e seu cumprimento já na parte culminante, uma das coisas que Deus vai fazer por meio dessa voz, que é a voz da ressurreição, trará, essa voz falará, e os mortos ressuscitarão. Essa trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Ou seja, tem que haver uma voz sendo falada. Tem que falar a palavra. Tudo Deus o fez por meio da palavra. Como criou os céus e a terra ao princípio, e tudo que Deus fez por todos estes milhares de anos, tudo fez pela palavra criadora, pela palavra falada. E tudo que Deus fará no cumprimento da terceira etapa será pela palavra falada. E a ressurreição dos mortos em Cristo será pela palavra falada. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Vem? É uma voz sendo falada, a ressurreição. O mesmo que foi no tempo de Jesus, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Vem, essa mesma voz é a que dirá no fim do tempo que os mortos em Cristo ressuscitem. E eles escutarão, como Jó diz ali: tu chamarás e eu responderei. O irmão Branham em outras ocasiões também falava. Ele dizia: eu ouvirei. Ou quando tu falares, eu escutarei, eu virei e eu sairei. Aí tem muitas ocasiões onde ele falava. Ou seja, que os mortos em Cristo escutarão. E esses são os que estão aí na sexta dimensão. Ouvirão essa trombeta, ouvirão essa voz dizer: venham. Há um tempo para isso, o qual está muito perto. Continua dizendo, depois temos o câncer no ovário da sua esposa, com a palavra falada desapareceu, ou falou fora de existência, poder sobre toda doença, e qualquer câncer espiritual que estiver na igreja noiva, tudo pela palavra falada. E isso ali, na mensagem, lemos faz um tempinho atrás, duas palavras infalíveis da promessa, somente um pedacinho, depois vocês leiam, podem ler toda a história. Isso está num dos estudos, creio que foi lido praticamente tudo, mas veja o que diz aqui a página 27 para ler este pedacinho, nada mais.
Diz, Deus ainda permanece verdadeiro na sua palavra, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Deus, que pode criar esquilos, que pode tirar tumores, Ele é o mesmo Deus nessa noite, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Creem vocês nisso? E eles dizem amém. O Pai Celestial, que é minha testemunha com essa Bíblia sobre o meu coração, sabe que eu disse isso palavra por palavra, com toda a verdade. Amigos, que bem me faria dizer algo errado? Para que estou dizendo isto? Para que lhes dê ânimo, para crer. E ele faz um desenho da estrela de Davi. E aqui, quando fala isto, Deus ainda permanece verdadeiro em sua palavra, e desenha uma estrela de Davi e escreve embaixo: sob a terceira etapa, será curada a igreja do irmão Branham. Que estiver viva e os que partiram serão ressuscitados. Continua dizendo, agora esse grande dom os outros tentei explicá-los e dizer como foram atuados, mas este não pode ser explicado. Somente espere. Não estará hoje em dia perfeitamente em operação, mas espere até que este concílio de igreja traga essa perseguição, então é quando acontecerá. Essa é a razão pela qual regresso entre vocês para orar pelos doentes. Eu nunca soube de uma só coisa que ele tenha me dito na minha vida que não tenha acontecido ainda, com exceção desse edifício ou carpa, onde estará um quartinho ali, e onde eu teria que entrar e orar pelos doentes. E isso não aconteceu ainda, do que eu saiba. É a única coisa que eu sei. E ele escreve o aperto. A terceira etapa, a visão da carpa. Ou seja, que pela palavra falada, também vejam vocês, será curada a igreja que estiver viva, do grupo do irmão Branham, e também os que estiverem lá vão ressuscitar, juntos com os da nossa era e os outros das outras eras também. Ou seja, que será a palavra falada, como foi com esse tumor que foi tirado da esposa do irmão Branham quando ele falou a palavra. Quando o doutor foi tocá-la, já o tumor não estava. Ou seja, que isso, à distância, vejam, ele não teve que estar ali. É o tempo onde os que ficarem do grupo do irmão Branham terão uma oportunidade neste tempo para essa cura que Deus vai dar. E essa é uma etapa também onde a palavra sendo falada, eles estarão recebendo, e aí algo grande estará se movendo no meio do grupo que resta do irmão Branham, porque eles verão a manifestação de Deus, o poder de Deus, nesses ministérios que Deus estará operando sob carpa. E vamos continuar aqui, porque há coisas que é melhor deixá-las que vão ocorrendo, e aí vamos vendo como Deus vai ir atuando quanto a tudo isso, para que não comecem a tentar imitar também ou tentar de se adiantar. E o que podem fazer é danificar a obra de Deus. O melhor é esperar a que Deus vá cumprindo tudo conforme as etapas dentro dessa terceira etapa. A outra parte diz, depois também está a criação pela palavra falada, a criação de esquilos. Através das diferentes etapas, houve um alimento espiritual, tipificado em diferentes alimentos que se usam, por exemplo, galinhas, coelhos e assim por diante. Ele menciona em alguns lugares, por exemplo, para a era luterana, para a era wesleyana e para a era pentecostal, diferentes desses animaizinhos que são usados como alimentos. E depois para a era da palavra. E depois para a era da palavra, para o último dia. Quais animaizinhos comestíveis como alimento tipificam o alimento que Deus tem para a sua igreja para o último dia? Pois os esquilos, que eram criados pela palavra criadora. E depois,
preparava e comia. Esse era o alimento de Elias quando ia caçar, ia de caça para caçar esquilos e para comer. E o anjo estava com ele em tudo isso. Veja que esse alimento que Deus teria nesse tempo alimento para a igreja noiva para o último dia, está representado nos esquilos. E esse alimento que Deus está nos dando neste tempo, alimento para as águias. Alimento já que contém todas as vitaminas para ir crescendo e crescendo, para obter essa fé de rapto. Sem esse alimento, sem esse alimento de esquilos, sem esse alimento que Deus está nos dando por meio da palavra, por meio do ensinamento sobre carpa, nenhuma pessoa poderá ser raptada, nenhuma pessoa poderá ser adotada e ser raptada, porque tudo tem que vir por meio da palavra falada, que é o alimento correspondente ao nosso tempo, o qual está escondido nesse maná, que foi guardado, que foi escondido no lugar santíssimo. E hoje, Deus está nos dando, está nos revelando, e estará nos dando a comer desse maná escondido, desse pão de vida, o qual está sendo revelado e se revelando por meio da palavra, esse alimento que necessitamos para obter essa fé de rapto. Não podemos obter as promessas de Deus neste tempo final, as quais a finalidade de Deus é nos levar a ser as bodas do Cordeiro sem passar por este processo no qual estamos hoje passando. Tudo está dentro do programa divino e tudo está fechado no cumprimento da visão da carpa. Tudo isso é o que envolve esse grande mistério do sétimo selo. Tudo isso envolve o grande mistério da vinda do Senhor com seus anjos. Tudo o que envolve a fé de rapto está encerrado, contido na segunda vinda do Senhor, está contido no cumprimento pleno da visão da carpa. E não se pode falar mais do que se falou, porque já se entraria em mais detalhes do qual afetaria o programa divino, e é melhor, com tudo o que se falou, tivemos um quadro bastante claro do que Deus está fazendo, mas vocês notem que quanto mais vai sendo aberto o quadro, e mais vamos aprendendo mais, e vamos comendo mais esse alimento de esquilos, esse alimento que Deus nos tem preparado para nós, mas o inimigo se move também, porque o inimigo que não quer é que Deus cumpra suas promessas, mas sabemos que são mais os que estão conosco do que os que estão contra. São mais os que estão do lado dos escolhidos de Deus e do ministério que Deus tem neste tempo final atuando, são mais os que estão nessa dimensão a favor de todos os filhos de Deus do que os que estão contra. Sempre foi assim em todo o tempo. Notem lá, quando lá o servo, ele disse, o profeta disse, Senhor, abre os olhos ao servo. E Deus abriu os olhos. E aí viu hostes celestiais por todas as montanhas. Estava coberto de anjos. Gente a cavalo, vem os exércitos de Deus a favor do profeta e do servo. E o que estava ocorrendo ali, ou seja, que não podemos nos desanimar neste tempo, porque é o tempo mais glorioso onde Deus envia o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel com seus exércitos, porque é uma mudança de reino, é uma mudança de trono e, ao mesmo tempo, é uma mudança no qual os filhos de Deus obtêm o corpo glorificado. A terra se renovando e o corpo corruptível temporário nosso também. Ou seja, tudo se torna nesse tempo final onde o físico, nós como
corpo terreno físico e a terra como físico também se une com o divino. Ou seja, tudo há uma mudança quanto a todos os elementos, onde este tempo final Deus estaria atuando por meio da sua igreja, tanto na esfera física como na esfera espiritual. Por isso, todas essas mudanças de reino tiveram no passado a mudança da Pérsia e todas essas mudanças das diferentes etapas, essa estátua aqui, o rei Nabucodonosor viu, todas essas mudanças de reino sempre houve intervenção divina. E neste tempo há uma grande intervenção divina nesta mudança de dispensação, no qual já ocorreu e estamos nessa mudança de dispensação. Portanto, dentro da nossa dispensação, a dispensação do reino é onde Deus enviaria esses arcanjos com seus exércitos para ajudar a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo neste tempo, sob a etapa da terceira etapa, sobre o cumprimento da visão da carpa. Tudo o que Deus estaria fazendo neste tempo seria sob a orientação da coluna de fogo, do pilar de fogo, que estaria neste tempo no meio da sua igreja, atuando por meio da palavra falada para que as coisas ocorram, para que as mudanças ocorram. E as mudanças vimos, não ocorreu ainda a mudança de reino, mas ocorreu a mudança de reinos em nossa vida. Mudanças na parte de falar, de se vestir, de pensar, já vamos mudando todo o nosso ser de coisas que não eram conforme a perfeita vontade de Deus e vamos mudando ao reino de Deus, ao reino espiritual, ao reflexo espiritual, não ao reflexo da quinta dimensão, mas o reflexo da sexta dimensão. Vem? Deus já começa a atuar em nossas vidas nessas mudanças de reino e já vamos tirando os reinos da nossa vida que nos dominava e éramos dominados pelo rei das trevas, o príncipe das trevas. Agora estamos mudando esses reinos aos reinos de Deus, a que seja Deus reinando em todos estes aspectos das nossas vidas e vai ocorrendo essas mudanças de reino em nossa vida também. Ou seja, o que Deus está fazendo é algo tão maravilhoso que agora não podemos ver. Mas quando Deus nos der essa mudança de corpo, aí veremos tudo o que Deus fez em nossas vidas nesse tempo de preparação e diremos verdadeiramente foi um milagre grande o que Deus fez espiritualmente na minha vida. Olha como eu era e olha agora como eu estou. Um corpo eterno e glorificado. Valeu a pena sentar no meu trono em todos esses aspectos, em todas essas áreas da minha vida. A sexta dimensão na minha vida, refletir a sexta dimensão na minha vida, valeu a pena, porque obtenho agora e tenho agora um corpo eterno e glorificado, perfeito. Ou seja, Deus veio nos ajudando e continuará nos ajudando a obter em breve a plenitude dessa mudança de reino dos nossos corpos, o qual é um corpo eterno e glorificado. E assim ocorrerá também com a humanidade. A Terra será renovada completa e virá essa mudança que Deus dará à Terra para que os escolhidos de Deus vivam pelo milênio e pela eternidade, felizes em um mundo de paz, de harmonia e de felicidade. Continua dizendo aqui. E poderíamos dizer muitas coisas, mas vamos aqui na página, vamos no parágrafo 701, olha o que diz aqui, o reverendo William Branham, parágrafo 701, da mensagem da página 82 e 83 diz: este é o segundo clímax do qual falei no outro dia. Vem algo para frente para a igreja? Não sei. Pela frente para a igreja? Não sei. Poderia ficar nisso um pouquinho, mas continuarei. Poderá ser que o grande trovão ou o sétimo anjo na sétima constelação, período sétimo de constelação, e a pirâmide feita de uma forma
3 de um lado e um em cima, e vieram da eternidade? Será isso? É este o mistério dos trovões que trará novamente a pedra angular? Vocês sabem, a pirâmide nunca foi coroada, a pedra angular virá. Foi rejeitada. Será isso, irmãos e irmãs? Ou é a terceira etapa que ele me disse 3 ou 4 anos atrás? A primeira etapa, você se recorda do que aconteceu? Tentei explicá-lo. Ele disse, não faças. A segunda etapa, e ele explicou quando eu disse, não diga nada, mas ele fez. Nas duas, na primeira e na segunda, ele disse, não faça. A segunda etapa, ele disse, não trates. E eu fiz de qualquer forma. Recordam? Todos vocês recordam, está na fita e tudo. Depois ele disse, agora vem uma terceira etapa. Mas não tente explicá-lo. E ele escreve terceira etapa e desenha a estrela de Davi e a pedra angular com as eras. Vem como me aproximei nesta noite, não sei, mas me sinto obrigado a dizer algo à minha igreja. Você tire sua própria conclusão agora. Seria este o mistério que seria aberto, que traria Cristo, traria o poder à igreja? Qual é o mistério e qual é o ministério que no tempo final estaria trazendo o poder à igreja? O mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério da terceira etapa, o mistério que será cumprido no cumprimento da visão da carpa. E ele desenha ali outra estrela de Davi e a pirâmide com as eras embaixo. Bem, já cremos no arrependimento, sendo batizados no nome de Jesus Cristo, cremos em receber o Espírito Santo, temos sinais, prodígios, milagres, falar em línguas e as coisas que a primitiva igreja teve. E francamente, se fez mais aqui do que o que está escrito no livro dos Atos. Neste grupinho de pessoas, este pequeno ministério nosso aqui, se essa é a terceira etapa, então há um ministério grande pela frente. Se essa é a terceira etapa, a qual Deus mostrou ao reverendo William Branham, aí ele está dizendo que há um ministério pela frente. E se há um ministério pela frente, então é Deus atuando por meio de um homem, o qual é o ministério que Deus estaria operando sob carpa. E tudo isso está sendo aberto agora à igreja, porque antes deste tempo não tinha se falado de certas coisas para que o inimigo não imitasse, não pudesse adiantar e dissesse, se isso é assim, então vou fazer. As coisas vão sendo faladas e vão sendo vistas como são à medida que Deus vai cumprindo. E aí é onde as pessoas, os que não são ordenados para a transformação, tropeçam. Porque até os escolhidos, se tem alguma parte em seu ser que não consegue ver, diz isso eu não entendo, mas eu creio. E então se colocam a orar. Outros dizem, vou esperar. Vem. O escolhido de Deus sempre estará vigiando a arca. Sempre estará com os olhos colocados na palavra e não vai se perder. Não vai se perder a palavra, o verbo, porque é a única que vai guiar o povo de Deus à terra prometida do novo corpo. Mas a arca, a palavra, sempre esteve velada e revelada no meio dos seres humanos, velado em carne humana. Isso sempre foi assim. Deus sempre atua da mesma maneira. Mas à medida que Deus vai cumprindo suas etapas e seu programa, à medida que vai se tornando maior a bênção que Deus tem para os escolhidos de Deus em cada era, em cada dispensação, mais simples o cumpre, mais singelo ele cumpre. O cumpre de uma forma tão simples que dirão, não pode ser. É que isso é inconcebível. Não pode ser que Deus esteja cumprindo o que Ele prometeu pelos santos profetas de Deus, cumpri-lo da maneira tão simples. É inconcebível.
Mas, irmãos, é concebível para Deus. E Deus desenhou assim. E como Deus desenhou assim, então eu creio. Isso é o que fala e pensa o escolhido de Deus. Ele se manterá firme, crendo na promessa, como Deus cumprir, ele vai crer. Não importa a maneira em que Deus estiver cumprindo. Continua dizendo o irmão Branham, não sei, não posso dizer, não sei. Note, terceira etapa. Vamos nos deter nisso um minuto. Na visão, o primeiro voo eram passarinhos mensageiros. Isso era quando o primeiro começamos. Cresceu desde somente tomando uma pessoa pela mão. E recordam que me disse? Se fores sincero, virá acontecer que saberás os mesmos segredos do coração. Quantos recordam disso anunciado desde aqui através da nação? E aconteceu? Exatamente. Depois ele disse, não temas, eu serei contigo. E continuará. Agora, a primeira etapa eram passarinhos pequeninos voando. Eles foram encontrar o tempo, encontrar a vinda do Senhor. E ele faz um desenho da estrela de Davi. A primeira mensagem. A segunda vez, fazem os dois extremos, um à esquerda e outro à direita, faz dois desenhos da estrela de Davi. De tomar uma pessoa pela mão e somente parado ali dizendo que tinham. A seguinte vez revelou seus pecados e disse o que fazer. Está isso correto? Notem, o primeiro voo pequeno, a mão, ou seja, o sinal na mão. O segundo foi maior, mais branco, pombas, o Espírito Santo revelando os segredos do coração. E o terceiro voo eram anjos. E esse é o tempo do fim. Esse é este tempo. Esse é o tempo onde Deus nos correspondeu, nos colocou viver. E onde Deus vai cumprir essa terceira etapa, o que era anjos. E na mensagem, vamos ler aqui algo importante na mensagem, a fé perfeita. Veja o que diz aqui o reverendo William Branham. Nessa parte aqui, lemos em algum momento, lemos algo dessa mensagem, mas vamos ler aqui algo. Diz na página 8, diz agora, fé é a substância e por meio dela entendemos todas essas coisas que foram feitas. Não é uma imaginação, mas a substância. E especialmente a fé perfeita. E sobre isso estamos falando nessa noite, chegando à fé perfeita. Não é assunto de imaginação. Muitos vêm e dizem, eu tenho toda a fé. Sim, Senhor. Então, por que você está parado aqui na fila de oração? É que seus próprios atos provam que você não tem do qual anda falando. Se você tem essa fé, então por que está parado em pé na fila de oração? E por que fazem essas outras coisas? Se você tivesse a fé perfeita, olharia diretamente a Deus, creria nele e marcharia, caminharia. Você não teria necessidade de passar pela fila de oração. Não teria necessidade, porque sua fé já teria produzido. Veja assim, que benefício eu conseguiria se dissesse que tenho que me colocar uma camisa quando já tenho colocada? Vejam isso. E ele escreve embaixo, não ter fé, se tem fé, não há necessidade de estar na fila de oração. Continua dizendo, e como você sabe que tem a camisa colocada? Pois eu vejo, toco e sei que está aí. Aí é real também quando a fé perfeita se torna ancorada. E você não necessita de outra coisa. A obra já está feita e você sabe. E como vou saber? A fé, eu disse, assim é. Entende o que digo? Isso é a fé perfeita. E ele escreve, a fé o disse. Agora, para dizer de outra maneira, a pessoa diz, eu passarei. Eu passarei. Eu direi. A Bíblia diz, chame os anciãos da igreja, orem por ele, ungindo com azeite. Então eu passarei nessa fila e sei que serei curado. Se você não tem cuidado, chegará uma situação onde será somente imaginação. Depois, ao passar por aqui, dirá, mas ainda me sinto um pouco doente. Então, aí o tem. É que você não teve fé. A fé genuína fará a obra no mesmo ato. A fé genuína o tornará
tão real para você. Veja bem a mulher lá no dia de Cristo, a qual tinha fluxo de sangue. Ela disse, se somente tocar a borda da sua vestimenta, serei curada. Depois, tão pronto como fez, ela sentiu que sua doença tinha cessado imediatamente. É que ela realmente creu. E ele escreve, a fé fará a obra no mesmo ato. Uma parte, não sei se nessa mesma mensagem que eu li, nesses dias que, falando dessa mulher que tocou a vestimenta, diz o irmão Branham. Ou seja, a mulher toca o manto e foi curada. E outro cuspiu na cara e foi ao inferno. Aquele que cuspiu na cara, ali quando Jesus estava sendo julgado. Depois eu consigo, porque ele escreve algo ali, uma coisa importante que me veio à mente, não tem aqui a mão. Continua dizendo aqui na página 9 da mensagem A Fé Perfeita. E ela, ao tocá-lo, para provar que sua doença tinha cessado, Jesus fez a pergunta, quem me tocou? Foi essa fé perfeita. E aqui nessa noite, essa mesma fé perfeita tocará Jesus Cristo, igual como aconteceu lá. A mulher chegou com a fé perfeita nesse momento. Agora podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham essa fé perfeita. Eles não tiveram porque tinham Cristo caminhando com eles. Mas depois foi Cristo neles. E ele escreve, os discípulos não tinham fé. Então, você pode ver que é muito difícil ter essa fé perfeita sem ter o Espírito Santo, porque Ele é quem a traz. Agora você me faz a pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, porque eles encontraram com uma criança com epilepsia e tentaram expulsar esse demônio da criança, mas não puderam fazer. Depois o pai da criança viu que Jesus vinha e disse, trouxemos meu filho diante de teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que não pudemos nós curar a criança? E ele escreve, o Espírito traz a fé perfeita. E escreve também, o Espírito Santo encarnado, estando dentro do corpo de crente, traz a fé perfeita, a fé de rapto. E a página 10 diz, Jesus respondeu, por vossa incredulidade, correto, por razão da vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham poder. Jesus tinha dado poder para curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Apenas uns quantos dias antes. Eles tinham poder, mas não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora, aí está o tabernáculo branco e toda a noiva de hoje, o Espírito Santo está aqui com o poder, mas vocês não têm a fé para movê-lo. Vem? O que eu digo? É necessário fé para movê-lo. E escreve a noiva e o tabernáculo branco não tinha fé para mover o poder. Oh, Deus eterno. E eu digo, quando a noiva reconhecer sua posição, quando a noiva, disse o irmão Branham, isso estávamos ver, vamos buscar aqui. Onde está isso? Quando ela reconhecer o que é, vamos ver como é que diz. Vamos ver se encontramos rapidito. Vamos ver se encontramos rapidinho. Isso é da mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado. Página 107, parágrafo 931 diz, o novo nascimento é uma revelação da qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? E esse é o tempo, irmãos. Como esse grupo está reunindo e está reunido, ou está reunido. Vamos colocá-lo no presente e que está completo. Por quê? O grupo dos escolhidos deste tempo final, como vieram entrando, uns primeiros e outros depois,
até que já nesses dias podemos ver que a maioria já está nessa mesma linha, porque recordem, nem todos iam ver de momento ou de uma vez só essa etapa. Isso explicou também nosso irmão Miguel, que uns vêm primeiro, assim paulativamente, e outros depois, assim, que já a essas alturas. Creio que já podemos dizer que já estão todos reunidos no mesmo sentimento. Ou seja, todos os que estariam recebendo o ensinamento que o Espírito Santo estaria atuando neste tempo. Creio que já podemos dizer que agora em setembro já seria, vamos, como 9 meses, talvez um pouco mais, quanto a entrelace de tudo isso que veio sendo falado, mesmo que antes de começar já houve uma intervenção, já com o ministério em operação, que não sabemos desde quando pode ter começado, porque tudo isso já o veremos mais marcado quando estiver se cumprindo plenamente a visão que foi mostrada desse dia ao reverendo William Branham. Ou seja, que o começo de tudo isso pode ter ocorrido estando o irmão William aqui presente. E isso vamos deixá-lo aí, depois mais adiante podemos ver. Porque como dizia nosso irmão Miguel, no domingo, creio que foi, não baseamos isso porque eu tinha falado isso uns dias anteriores, em datas nem nada disso, mas há um conhecimento que já temos, porque de algum modo Deus teve que ter começado tudo isto e nos dá uma luz de quão avançado nós já estamos nessa etapa. Por isso, por exemplo, podemos dizer que já levamos 9 meses, vamos dizer, contando desde janeiro, mas podemos contar desde outubro do ano passado. Por aí, mais ou menos, que algo ocorreu. Finais de setembro, por aí. E podemos ver que levamos mais de 9 meses. Vamos dizer, 9 a 12 meses já levamos, ou seja, que já o grupo que está em linha, que está em marcha, caminhando, que a noiva está no passo, podemos dizer que já estaria, talvez falte algum outro, mas se falta algum outro, está ficando tarde. E aqueles que não esquadrinham e não escutam, porque muitas vezes falam sem saber, e a pessoa pergunta, e você escutou o áudio de tal data? Ou escutou a saudação de tal data? Não, nem tenho esse programa. Não posso. Ou eu escuto as mensagens somente nos domingos. Bem, já a pessoa já sabe que não estão se preparando e teriam que ir para trás a ler tudo que nós já estivemos tão adiantados, e por isso quando já falamos coisas mais profundas, não entendem, e o que fazem é combater, porque como não compreendem tudo que foi falado já para poder entender álgebra, não sabem ainda a ABC, e estão tentando entender álgebra, o qual fica complicado para eles, algo muito duro, muito forte, e então o que fazem é criticar. Mas a essas alturas, se falta alguém, teria que se colocar em dia rápido para chegar e estar na mesma posição de todos os escolhidos de Deus, os quais são os que Deus representou aí nesse 120 no aposento alto, que estavam prontos no último dia. Até o último dia seria o dia para receber o Espírito Santo, as primícias. Assim, neste tempo, na era da pedra angular, estaremos todos juntos, preparados, nos preparando para esse grande dia que vai ocorrer, e será um processo, o que é a ressurreição, ou seja, vai ser um processo, todos desejamos que seja no mesmo dia, mas pode ser num período de tempo de vários dias, onde vai ocorrer a ressurreição e também a parte da transformação. Assim que este é um tempo onde já devemos estar todos reunidos. Porque note o que ele diz aí. Como será?
Quando se reunir todo aquele grupo a uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia. Tem que haver harmonia. Tem que haver um mesmo sentimento no povo quanto à revelação de quem é o Filho do Homem, quem é o sétimo selo, revelado no meio da sua igreja, no cumprimento da sua vinda, na vinda do fim do tempo, da vinda de Deus, da segunda vinda de Deus, com os ministérios de Moisés e Elias. Todo este mistério, toda essa revelação teria que estar em harmonia nos filhos de Deus. Não poderia haver nenhuma dúvida quanto a esse mistério. Recorde que o mistério da primeira vinda de Cristo foi o mistério que trouxe a cumprimento ao crer nesse mistério, o novo nascimento. Ou seja, que ao crer no mistério da primeira vinda de Cristo, daria ao crente um novo nascimento. Nasceria no reino de Deus, teria esse corpo teofânico na sexta dimensão. E, para a sua segunda vinda, seria da mesma maneira, teriam que crer no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para obter assim a fé, de rapto a fé, para ser transformado. Sem crer no cumprimento da vinda do Senhor na sua segunda vinda, não poderá ser transformada e raptada a pessoa. Se requer que creiam na vinda do Senhor. E a vinda do Senhor tem várias partes. Não pode crer somente numa parte da vinda do Senhor. Tem que crer em toda a vinda do Senhor. O qual já foi sendo aberto este mistério de uma maneira simples. E aí é onde os que não estão nessa harmonia com a revelação, aí então tropeçam. Bom, continua dizendo aqui. Onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expresso por meio da sua palavra nas mesmas ações e atos como quando fez a palavra manifesta. Ó, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia, então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. E isso, em cima ele escreve o novo nascimento, quando a igreja reconhecer sua posição, e faz um desenho para a pedra angular e uma flecha. E isso ocorrerá neste tempo final, onde esse poderoso exército, a igreja noiva do Senhor, se levantará firme e entenderá, compreenderá na etapa onde estamos. Porque, note, o tabernáculo branco, ele disse que não tinha essa fé para mover esse poder. É necessário fé para mover, diz o irmão Branham ali. E ele escreve fé para usar o poder. Continua dizendo, eu tenho lá em casa um cartucho que carreguei à mão. Eu sei exatamente o que essa bala pode fazer. Igual como a palavra, mas tem que disparar a arma. O fogo tem que chegar na pólvora. A pólvora tem o poder, mas necessita do fogo para disparar. E a mesma coisa, a pólvora está no cartucho, mas é necessário a fé para carregá-lo e disparar. Isso é necessário. A fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos desde que ele veio sobre nós. Necessitamos a fé para incendiar, para ver grandes coisas. Fé é algo que se apresenta a você. Se mostra a você, ele escreve, fé é igual a faísca. Você entra no quarto do doente com o coração cheio de regozijo, sabendo exatamente o que vai dizer. Você, ao entrar, já sabe o que vai acontecer, porque algo já foi revelado. E você o sabe. Você pode entrar no nome do Senhor Jesus Cristo e dizer, levanta-te daí, porque assim diz o Senhor. Aí o tem. E isso é a fé perfeita. Se houvesse 10 milhões de pessoas paradas ali dizendo que não acontecerá, você já sabe que sim acontecerá. Vai acontecer. Sem se importar o que os demais disserem. Você é quem tem a fé. Podem imaginar Josué dizendo, ele escreve Josué, e escreve Josué dizendo em cima, coloca adoção.
a todos os anciãos de Israel, irmãos, nós somos os servos do Senhor. Eu tenho o mesmo desejo de vocês. Oremos a Deus e vamos pedir, por favor, a ver se está bem que nos dê um pouquinho mais de sol nessa tarde, para ver se pode reter o sol em seu lugar. Não, diz o irmão Branham, não foi assim. Ele tinha necessidade agora mesmo. Ele nem sequer orou, nem nenhuma outra coisa. Antes, tendo necessidade, mandou o sol, dizendo, para-te, eu tenho necessidade e estou no serviço do Senhor. Ele me mandou aqui nessa obra e estou fazendo o melhor que sei. E agora o inimigo está se fortalecendo. E ali estão. Se o sol se puser, eles se reunirão e me causarão muito problema. Assim que para-te. E você, lua, fique aí. Amém? E assim se manteve por quase 24 horas. Vem? O que também ocorrerá com os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final, o que nós lemos ali no sexto selo, é poder com a natureza. Quem fez lá? O instrumento que Deus tinha no meio do povo hebreu para entrá-los à Terra Prometida, fazê-los entrar à Terra Prometida. Ou seja, que esse mesmo instrumento que Deus tinha ali, o qual era o Espírito Santo atuando por meio de Josué, o teria neste tempo final atuando nas mesmas maneiras e na mesma forma. Porque Deus é Espírito, e esse Espírito Santo estaria nesse ungido de Deus, atuando todas essas maravilhas no fim do tempo a favor da noiva, da igreja, porque tudo o que Deus está fazendo neste tempo e o que fará é por amor à sua noiva, por amor ao seu nome, por amor aos seus escolhidos, porque somos a menina dos seus olhos, porque Ele quer nos tirar dessa terra e nos levar a ser das bodas do Cordeiro, que isso é o que Deus quer fazer. Ele quer nos tirar daqui. Por isso Ele dizia naquela oração, Senhor, guarda-os, eu vou daqui, mas guarde-os, com a tua palavra, a mesma glória que eu sou, glorificado seja teofania, escreve nosso irmão William ali, eu lhes dou. Ou seja, Ele nos dá de si mesmo. É Ele quem sabia que íamos ficar neste planeta Terra e Ele ia, mas Ele nos deixou o seu Espírito. Ele depositou o Espírito Santo no meio da igreja. E Ele agora é o mesmo Espírito Santo, Ele o retorna para trás. E é a obra que Deus está fazendo neste tempo para chamar, neste tempo final, o seu Espírito da sua teofania nos chamar para a sua presença, ou seja, voltar novamente ao nosso lugar de origem, porque somos parte dessa gloriosa grande teofania. Continua dizendo, ele escreve, acontecerá mesmo que outros não creiam. Ele escreve do lado. E também escreve a palavra falada. E no outro lado escreve Josué, com fé, mandou o sol da tarde, fez outro dia pelo oeste. Vejam isso. E ele escreve também, num canto, Elias. Josué, com fé, mandou o sol da tarde e fez outro dia pelo oeste. Outro dia dispensacional. Ou seja, ele, ao falar a palavra, ali está nos mostrando Deus que esse novo dia dispensacional estava sendo criado, estava sendo produzido, estava surgindo esse novo dia, esse novo sol, ou seja, essa nova luz que Deus traria neste tempo final, sob um novo ministério, uma nova dispensação. Por isso, quando Ele me mandou dizer que estamos entrando numa nova dispensação, ao virar a esquina, já aí Ele estava mandando pronunciar, já que todas as coisas que pertenciam à era da graça, à dispensação da graça, tinham que terminar, porque estaríamos entrando num novo dia dispensacional, ou seja, uma nova mensagem quanto à dispensação que estávamos começando nessa ocasião, porque a mensagem sabemos que foi trazida por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago,
sob essa dispensação da graça, porque ele faz uns quantos anos atrás nos falava que ainda estávamos na dispensação da graça. Ou seja, que enquanto se estavam fazendo coisas sob a dispensação da graça que correspondia à dispensação da graça, não tínhamos feito ainda essa virada de esquina, essa dobrada de esquina, mas podemos ver que em 70 e pouco também nos fala de dobrar a esquina. Veem como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Mas já a princípios de 2019, por aí vocês podem ver que já estava se entrando nessa nova dispensação em cheio. As coisas correspondentes à dispensação da graça já ficaram para trás. E essa pronúncia, essa palavra falada de uma mudança de dispensação, Deus já estava fazendo nesse entrelace de dispensação, nesse entrelace dispensacional e nesse entrelace de ministério, por meio de outra boca, de outro instrumento que Deus estaria usando nessa nova dispensação que estava começando. E quando disse uma mensagem nova, me refiro à mensagem nessa dispensação, conforme a tudo que Deus estaria atuando nessa dispensação, com a mensagem que já tinha nos trazido o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que essa nova dispensação começaria tudo que Deus estava estabelecendo nessa nova dispensação, tudo seria novo. E disso podemos falar mais amplamente mais adiante, porque há muito do que falar desta nova dispensação, onde tudo que estaria sendo falado é o que Deus estaria estabelecendo para o que seria mais adiante no milênio e na eternidade. Tudo Deus estaria então refletindo neste tempinho o que seria mais adiante. Agora estamos vivendo em carne própria o que todos os profetas do Antigo Testamento refletiram e do Novo Testamento estamos vivendo agora. E o que estaria ocorrendo no milênio e na eternidade, então somos nós, os que estaríamos já colocando aqui toda a base para tudo que seria mais adiante o glorioso reino do Messias Príncipe. Tudo Deus estaria cumprindo neste tempo de uma maneira onde ficaria estabelecido o que seria todo o milênio e toda a eternidade. Continua dizendo agora, se a terra está girando e ele parou, o sol permaneceu num só lugar sem se mover, o que aconteceu? Se você tentar entender, entrará em apuros com os cientistas, porque o que eles dizem? Porque eles dizem que se a terra se detiver, depois tem que cair. Então, como foi? E se coloca a dizer que a palavra de Deus não é verdade, então se torna um incrédulo, um pagão. Mas o importante é que aconteceu. Eu não posso explicar a mecânica de como foi, mas aconteceu. Eu não conheço, por isso no quartinho de madeira, quando a pessoa entra lá e lá fora se pergunta, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Pergunta. Em algumas partes ele diz que é uma mulher de cabelo escuro, outra parte diz cabelo negro, preto, ou também tem outra parte que diz que pode ser um... Ele diz um homem. Vamos ver se encontramos onde ele diz que também pode ser um homem. Ele não usa a palavra pode ser, mas sim diz que um homem, vamos ver se encontro rapidinho. Ou seja, aqui, um homem ou uma mulher é a pessoa que estará ali entrevistando os que estão saindo pela outra porta da carpa. Não tenho aqui agora a mão, mas depois buscam. Depois diz que é uma mulher, aí nesse parágrafo ele diz um homem.
Bom, mas um homem ou uma mulher, quando perguntavam aí o que tinha acontecido dentro, eles diziam, eu não sei. Eu sei que aconteceu. Estive numa maca, diz a da maca, estive em cama por 20 anos, algo assim diz. E aqui estou curada. E também o homem com muletas também saiu e disse que não sabia como tinha ocorrido, mas que ocorreu. Ou seja, que tudo que estaria ocorrendo ali não vai se saber como é que vai estar sendo cumprido, ou seja, como Deus vai estar atuando ali, para que todas essas coisas, dessa cura, quando sair a pessoa, sejam feitas, sejam produzidas. Isso será um segredo por completo. Diz, eu conheço, diz, eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, ele escreve a mecânica, mas eu sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica disso, mas sim conheço as bênçãos. E isso é tudo que me interessa, as bênçãos do Espírito Santo. E quanto à mecânica, pois isso é assunto de Deus. Ele se encarregará disso. Então, este rapaz não podia ser curado, porque aconteceu que os discípulos tinham poder. Jesus tinha dado poder para curar todo tipo de doença, expulsar demônios, curar leprosos e até ressuscitar mortos. Ele deu esse poder, mas eles não tinham a fé para fazer funcionar esse poder que tinham. Nisso, fizeram a pergunta a Jesus: por que não pudemos fazer aquilo? Recordem, eles tinham a palavra e naquele então a palavra estava encarnada. E foi a palavra quem lhes disse, eu lhes dou o poder, amém. Eu lhes dou o poder a vós. Então eles tinham poder, mas não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles, entendem? E ele escreve, não tinham fé para fazer funcionar a palavra que tinham. Mas Jesus sim tinha. Ele era a palavra e tinha fé em que aconteceria o que ele dizia. Disse, muito bem, traga-o aqui. Até quando tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com seu poder. Porque foi assim? Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que ele era. Confiou em saber que ele era a palavra. E tinha fé em Deus. Quem também o tornou a palavra. Ele foi Deus a palavra. E a palavra estava nele. E isso lhe deu fé. Isso deu fé. Porque ele entendeu sua posição. Ele sabia o que era, porque as Escrituras tinham prometido que ele faria essas coisas. Viram? Ele sabia e ele entendeu sua posição. O mesmo que nos dizia, o que eu li, quando a igreja reconhecer sua posição, quando a igreja reconhecer o que é, vem? Então poderá usar esse poder. E a igreja da era de Laodiceia não usou. Já vem aí quando diz que o tabernáculo branco não tinham fé para usar esse poder. Mas há uma igreja que sim terá. É a igreja da era da pedra angular. É a igreja noiva neste tempo que está se preparando para usar esse poder. Se tão somente essa igreja conhecesse sua posição, como diz o irmão Branham, quando reconhecer o que ela é e colocar essa palavra também como é. Estou citando 2 ou 3 citações, está no livro dos selos, onde ele diz, quando ela reconhecer o que ela é e quando ela, vamos ler rapidinho, que ela diz que, vamos buscar aqui, vamos encontrar rapidinho. Isso está Livro dos Selos.
na página 254. Página 254. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. E ele ali escreve Moisés e Elias com os escolhidos. Ou seja, esse grupo terá esse poder com os ministérios de Moisés e Elias, com quem terá esses ministérios de Moisés e Elias. E ele diz aí que ele sabia o que ele era. Diz, onde me quedei aqui, ele entendeu sua posição, ele sabia o que ele era, porque a Escritura tinha prometido que ele faria essas coisas. Então, todas as Escrituras se enlaçam para provar que ele era exatamente o que a Escritura prometia. Ele sabia quem era. Então, ele confiava no que Deus tinha feito dele. Agora, se assim foi com ele, nós não podemos confiar no que Deus fez de nós, ou seja, crentes. Estes sinais seguirão todos aqueles que crerem. E ele escreve, saber entender sua posição. E embaixo escreve, confiar no que Deus fez de nós. Continua dizendo, página 12, ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, então você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se o nosso coração nos repreender, então não podemos ter fé. Mas se nosso coração não nos condena, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. E isto se encontra em 1 João 3,21. Caríssimos, se o nosso coração não nos repreender, confiança temos em Deus. E ele escreve, fé é igual confiança. E ele escreve, tenha fé em que a palavra diz o que você é. Mas porquanto você está fazendo as coisas que não convêm, não podem ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que isso é errado. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está equivocado. Vejam, por isso é que neste tempo Deus nos deu este tempo para corrigir todas as coisas. Porque enquanto houver coisas que não convenham e que sejam coisas que identificam cada um de nós como indivíduo, nos identificam com o pecado ou algo que tem a ver com o pecado e saber que isso está errado, não podemos ter essa confiança em Deus. Não podemos então estar prontos para usar esse poder. Vejam, porque é preciso aprender primeiro o ABC para entrar na álgebra. Temos que aprender primeiro como atuar diante da presença de Deus neste tempo para poder usar do seu poder. Essa mulher que andava por esse caminho, por essa estrada, que tinha esse salto alto, lemos faz pouco tempo, e a mãe do irmão Branham dizia, olha, ela está por esse caminho. O irmão Branham olhou e disse, você não pode caminhar por esse caminho assim. Não, eu estou santificado e sou justificado, santificado, eu tenho o batismo do Espírito Santo, eu sim posso. E começou a correr. Vejam como Deus deixou que essa pessoa continuasse caminhando assim. E não caiu no primeiro degrau. E ela o que fez foi virar e aí começou a zombar. Olha, não façam caso, deixa, ele é um fanático. Não façam caso, olha que eu posso, vem. Deus permite que continue. Como dizemos, solta da corda, continua. E mais adiante, já quando chegou, onde entrava na presença de Deus, caiu para baixo até o inferno. E por isso este tempo é o tempo como quando os filhos de Arão entraram com fogo estranho e morreram. Não podemos entrar com fogo estranho na presença de Deus. Toda coisa que não pertença à presença de Deus, ao lugar santíssimo, e tentem entrar e colocar coisas da quinta dimensão na presença de Deus, terá por consequência a morte.
Você não poderá colocar coisas que pertencem ao reino das trevas dentro do reino de Deus. E como ele dizia ali, uma pessoa de fora que não crê e não crê em Deus, nem em sua palavra, ou em suas promessas, ou no tempo que lhe correspondeu viver, ele diz que, quando pergunta, olha, você está mal fazendo tal coisa mal, coloque que seja uma mulher de má vida, de má fama. Ela diz no irmão Branham que o que responde é, vá, você se mete com seus assuntos. Mas, para uma que conheceu e conhece a mensagem, conhece o tempo em que está vivendo e diz que tem que corrigir certas coisas e não faz, diz o irmão Branham que é 7 vezes mais teimosa do que uma de fora. Não tem em seu coração esse temor, como não teve essa mulher que subiu essa escada, esses degraus e chegou até em cima e não chegou na parte, o topo dessa escada, dessa estrada que foi mostrada na visão para a mamãe do irmão Branham. Ou seja, a pessoa não pode ser desobediente a Deus. E mais, quando é e está em jogo o futuro desta estadia aqui na Terra. E também não deve ser sem respeito diante da palavra de Deus. Muito menos falar ou blasfemar contra o programa divino. Isso leva muito em consideração, a pessoa, Deus leva em consideração isso e melhor é que se retrate e para ver se a essas alturas há alguma misericórdia. É um tempo muito delicado, irmãos, muito delicado. Isto não é tratando questão de assustar ninguém, mas o melhor de alertá-los de que é um tempo onde a presença de Deus está no meio da sua igreja, em Espírito Santo e dentro do lugar santíssimo não se pode entrar se a pessoa não estiver bem diante de Deus. O que vamos receber é algo muito, mas muito grande. É do seu mesmo ser. É esse corpo eterno e glorificado. É as nossas teofanias e elas não podem vir no corpo que estiver em pecado, que estiver refletindo a quinta dimensão. Tão simples assim, diria nosso irmão William. E digo eu novamente, e repito, não se pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. Não se pode honrar 2 deuses ao mesmo tempo. Assim que este é um tempo onde Deus nos deu para corrigir. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Mas quando o seu coração não te repreende e você sabe que é crente, vem? Quando não há nada que no coração diga, não, tudo eu vou bem, eu corrigi isso, corrigi isso, corrigi isso. Diz, e não há nada entre você e Deus? Então você pode pedir o que desejar e sabe que será concedido, porque é a palavra que foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz de você, que você é. E vamos avançar rapidinho aqui porque já passei, já creio que da hora. E esta era somente uma saudaçãozinha. Diz. Mas
Vamos ter que continuar, porque algo tremendo, toda essa página. Vamos continuar aqui. Deus vai nos ajudando e este áudio depois usam para, quando estiverem em sua casa ou assim para estudá-lo. Tudo isso que o irmão Branham nos fala aí, tudo que o irmão William escreve nessas próximas páginas, agora que são mais 12 e acabamos, que é algo muito importante. Vamos ter aqui de uma vez já nesse estudo, continua dizendo, Jesus teve fé na palavra de Deus que disse o que ele era. Disse, de mim está escrito. Não falou Davi dele lá nos Salmos e também todos os profetas? Disse, eu sou o pão de vida que vem de Deus, dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas essas coisas. Eu sou quem sou. E ele sabia por fé, pela fé perfeita, que ele era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, eu de mim mesmo não faço nada, mas é minha fé em Deus. Deus estava nele, a palavra tornada manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, então se manifesta, porque você é um crente. E um crente é a fé de Deus que se move em você. Você gosta disso? Eu gosto do ensinamento do que verdadeiramente é a fé. E conhecendo quem foi ele. Sem uma sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia, porque a palavra o tinha identificado. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então não creais em mim. Mas se as faço, então crede pelas obras, porque são elas a manifestação da palavra prometida. Oh, se unicamente você pudesse despertar a isso. E o irmão ele escreve, despertar aí reticências. Podem captar? A palavra mesma identificou quem ele era. E disse, quem pode me condenar de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não cumprem exatamente o que o Messias deveria fazer? Ninguém podia dizer nada porque ele era. Então ele tinha fé para crer e o que dizia acontecia. Ele escreve, em cima, fé para crer e que aconteça o que diz. Então, deu meia volta e disse, as obras que eu faço também vós a fareis. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu estarei convosco até o fim do mundo. Não preocupeis no que vais a dizer, porque não serei vós falando, mas o Pai que mora por dentro. Será Ele quem fala. Não sou eu, mas o Pai que mora em mim. Ele é quem faz as obras. Vem o que eu digo? Agora, a identificação escritural do cristão é essa, segundo as palavras de Jesus Cristo. Ele escreve a identificação de um cristão. Estes sinais seguirão os que crerem. Agora, como você pode se chamar um crente, povo de Deus, e negar essas palavras? E ainda mais, como você pode se chamar um crente e negar qualquer partezinha dessa palavra? Ele escreve do lado, não se pode negar a palavra. Por isso, não podemos negar a palavra e essa etapa que Deus está realizando. Diz, não pode se fazer. Nisso mostra que não é crente. E por isso os sinais não podem seguir, porque você somente aceita o que te convém crer. E o demais o deixa, porque não te convém crer. Vejam. Não, eu creio na mensagem, eu fico com isso. Eu fico com o que o mensageiro trouxe já. Isso outro eu não... Comigo isso não vai. Mas você continua dizendo, mas você tem que tomar a coisa completa e crer nela. E quando você verdadeiramente crê, não de uma maneira manufaturada, então, estes sinais seguirão os que crerem. Oh, irmão, você pode comparar o cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, foram movidos. Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra e da vontade de Deus, não podiam nem se mover até que Deus os movesse. Não gostaria de ver uma igreja como essa? Assim vai acontecer. Amém, diz o irmão Branham. Assim vai acontecer. E nós dizemos amém.
tem que vir. E eu creio que está em marcha, em caminho. Vem, está se preparando. Esse é o tempo que nós temos agora. E está em marcha, está em caminho essa igreja noiva se preparando para essa fé perfeita. Continua dizendo, a palavra o identificou pelo que ele era. E agora a mesma palavra nos identifica a nós. E ele escreve, vem uma igreja como a apostólica. Ele escreve aí, irmão William. Vem uma igreja como a apostólica. Ele disse, se alguém me amar, ele guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, tal é um mentiroso. E na verdade, a verdade não está nele. Você diz, pois eu não creio naquilo bem, e isso mostra que você é um incrédulo, isso é tudo. Se a palavra diz, isso significa que é correto. Aí fica tudo arrumado, corrigido. O que a Bíblia diz, isso é correto. E ele escreve do lado, um incrédulo. Agora, note bem as palavras de Jesus em São João capítulo 15, versículo 7. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, ele escreve, se estiverdes em mim, é igual ter fé nele. Continua dizendo, pedi tudo o que quiserdes. Agora ele sabia quem era, e por isso podia ter fé. E ele escreve em cima, saber quem é para ter fé. A fé podia atuar quando ele sabia o que era. Depois, se estiverdes em mim, minha palavra permanecer em vós, então vós conhecereis quem sois. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não seria maravilhoso o seguinte, que toda pessoa vindo por esta fila de oração nessa noite dissesse, eu sou cristão e não sinto nenhuma condenação? Eu sei que meu coração não me condena e algo está me dizendo que nessa noite será o fim do meu sofrimento? Venha você assim, então sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas, nada servirá. Até que a fé perfeita tenha se manifestado e tenha sido identificada em você como a substância. E quando isso estiver presente, então nada te moverá. E escreve, se estiverdes em mim. E também escreve, a fé podia operar quando ele sabia o que era. Continua dizendo, se você tivesse câncer e o médico dissesse que você morreria antes do amanhecer do dia de amanhã porque tudo estaria mal, o coração, a respiração está quase a zero, o câncer comeu, o sangue está todo contaminado com câncer, etc. Mas algo vem pela substância dessa fé genuína, a fé perfeita. E essa substância se ancore em você, então você poderia rir na presença do médico. Seria como Elias naquele Monte Carmelo quando chegou diante daqueles idólatras e disse, por que não grita um pouco mais alto? Talvez o seu Deus está ocupado em algo. Ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já tinha dito tudo o que aconteceria. Disse, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Ou seja, assim também neste tempo, esse ministério saberá o que tem que fazer, porque já a direção divina já disse o que tem que fazer e já disse o que acontecerá. Ou seja, já disse o resultado das coisas que ele estaria fazendo. Disse, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Eles disseram, muito bem, aceitamos a disputa. E começaram a colocar água sobre os altares. Eles tinham seus próprios corpos e clamavam a Deus. Baal nos responde. E lá pelo outro lado estava Elias tranquilo como sempre. Ele disse, gritem mais forte, talvez anda num dia de campo pescando. Parece que está fora. E assim estava zombando, porque ele sabia o que aconteceria. Ele escreve, Elias ria dos falsos, os ungidos dos últimos dias. E ele escreve, adoção, do lado. Bem, já? Será um ministério adotado.
E note bem, quando teve tudo em ordem, saiu e disse simplesmente: note bem, quando teve tudo em ordem, saiu e disse simplesmente: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Não chamou Jacó, que significa o enganador, melhor chamou Israel, príncipe com Deus. Jeová, Deus de Abraão, de Isaac e daquele príncipe Jacó, seja hoje manifesto que eu sou teu servo e que fiz tudo isso, não por desejo próprio, nem por minha ideia, mas foi completamente pelo teu mandamento que eu fiz isto. Tu me disseste que o que devia fazer e me mostraste que tudo isso seria assim. Agora coloquei a água sobre o altar e fiz todas as coisas segundo o seu mandado. E ele escreve do lado: Elias colocou tudo conforme a ordem. E esse ministério, neste tempo final, estaria colocando tudo em ordem. Tudo conforme a ordem. Seja notório agora, e ao dizer isto, o fogo caiu do céu, ele estava confiado em que cairia, porque tinha substância. Por quê? Porque assim dizia a palavra. E ele escreve confiado, porque assim dizia a palavra. Agora, esta Bíblia é a palavra do mesmo Deus, e quando você pode receber a substância fé perfeita e crer que essa promessa que Deus fez é sua. E ele escreve, quando você crê que a promessa é sua. Você poderia me perguntar, irmão Branham, como você se sente estar parado diante de pessoas com diferentes idiomas, etc. Você sente medo? Não, Senhor. Ele me disse, jamais tive temor, porque ele me disse, e eu creio que é verdade. E continua por aí dizendo, mas vamos fazer uma pequena pausa aqui. E depois continuaremos lendo dessa mensagem, mas vamos terminar de ler aqui deste extrato que começamos a ler trabalhando enquanto o dia dura. Continua dizendo, e agora, essas 5 manifestações, creio que as mencionei, 4 ou 5, faltou uma, qual foi? Agora a salvação dos filhos da irmã Hatchwright, ou seja, que haverá oportunidade na terceira etapa da palavra falada para a salvação dos familiares. E são mostrados muitos milagres e maravilhas. E o reverendo William Branham também disse que virá um tempo em que serão falados a existência, membros do corpo que faltem às pessoas. E, para o cumprimento da terceira etapa, nessa fase já aí, se requerirá pessoas que creiam tudo o que Deus está fazendo neste tempo para fazer pessoas que tenham a ver com esse cumprimento da terceira etapa. Se é uma pessoa que não crê e não está crendo no que Deus está fazendo agora, também não pode estar no cumprimento ou ser parte do cumprimento dessa etapa. Porque se agora é um incrédulo para as coisas que Deus está fazendo, não vai esperar a que lá, na última hora, chame a pessoa para que também faça parte do cumprimento dessa etapa. O cumprimento pleno dessa etapa já será com pessoas que já terão essa fé perfeita, essa fé no que Deus esteve fazendo neste tempo, onde já com essa fé poderão crer em tudo que Deus estará cumprindo nesse tempo, porque já tiveram essa trajetória e se agarraram da palavra, se agarraram da arca, do pilar de fogo, da coluna de fogo, sob o ministério que Deus tem nesse tempo, e assim poderão então ser, nesse tempo, pessoas, instrumentos de Deus, para que Deus, por meio deles, cumpra tudo o que Ele estará fazendo no meio da raça humana. Porque Deus sempre usa o ser humano. Somos seus sócios. Ou seja, tanto o ministério que Deus tem neste tempo final, como o grupo de escolhidos que Deus estará usando também, que terão essa fé tão elevada que poderão estar operando esse poder divino no meio da igreja. É algo tão glorioso o que Deus nos deu, e é algo tão glorioso conhecer tudo isso da fé
E como se move essa fé no crente, que não teríamos tempo para parar de falar do que é a fé. A fé é algo que não há palavras para poder descrever o que faz uma fé perfeita no crente. Assim que vamos fazer uma pausa aqui e vamos colocar como tema. Vamos ver. Colocar aqui de uma parte que ele escreveu na página 10. Fé para usar o poder. Esse foi o nosso tema para este pequeno estudo, o qual pedimos a Deus que nos ajude a compreender e entender o tempo em que estamos vivendo, o tempo tão importante, o qual Deus nos permitiu viver e aproveitá-lo ao máximo, para que Ele tire do nosso ser tudo o que não estiver correto, para assim servi-lo de todo o coração e assim Ele poder operar em nossas vidas com essa fé que move montanhas. Com essa fé de São Marcos, capítulo 11, onde diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: tira e seja removido, ou passa daqui para lá. Isso nos fala do poder que estes ministérios terão, os quais estarão tirando o reino das trevas, do reino dos gentios, e colocando o reino do Messias príncipe. Será por meio da palavra falada, será por meio dessa manifestação que terá essa fé perfeita, o qual também a terão todos os escolhidos de Deus. Terão essa fé, que poderão mover montanhas, ou seja, uma fé em Deus, uma fé com confiança, porque fé é igual confiança, como disse também no momento aí, escreveu o irmão William. Ou seja, temos essa fé em Deus. Temos confiança em Deus. Por isso, não podemos ter nada em nossas vidas que seja algo que esteja entre Deus e nós. Algo que seja pecado. Para que assim tenhamos confiança em Deus e possamos nos parar em pé firme. Em algum tempo, deste tempo final, em algum momento essa igreja se levantará com confiança, com fé perfeita. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Neste tema, fé para usar o poder. A todos que estão reunidos em todos os países, nosso irmão Miguel, que Deus te abençoe grandemente. E todos os ministros e irmãos, que mencionar todos que estão me levaria um montão de minutos, e aqui estou aproveitando melhor para ler de todos estes escritos, assim que a todos menciono nessa saudação todos que estão reunidos durante toda essa semana, no dia de hoje, amanhã e todos estes dias. Que essa saudação vá para todos e cada um de vocês. Deus abençoe e Deus guarde a todos.